Dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui chegando no fim da nossa série, né? No livro de Êxodo, que estamos estudando. Penúltima pregação sobre esse livro, do nosso programa aí, da nossa série. Em dezembro teremos outra série. E chegamos no capítulo 35. 35, a partir do versículo 30. É sobre esse texto que a gente vai refletir hoje, vamos refletir juntos sobre o que a palavra de Deus quer trazer para nós. E quando eu peguei esse texto lá e vi que foi esse texto que foi designado aqui para mim na escala de pregações, quando eu abri para ler o texto ali, eu falei, vixe, como que eu vou extrair algo desse texto, porque é um texto difícil de você conseguir. A gente vai ler alguma parte dele, principalmente a parte final, a parte inicial ainda não, mas a parte final, porque é um texto em que a gente vê muitos detalhes que aparentemente não são detalhes espirituais. A gente vê muitos direcionamentos de Deus, e eu vou dar o contexto aqui para os irmãos, na construção do tabernáculo, mas a gente vai ver aqui direcionamentos sobre as cores das cortinas, os jeitos que devem ser feitas as peles, as tábuas que ficariam ali dentro do tabernáculo. E tem até um caso interessante, que uma vez eu estava lendo a Bíblia junto com a minha esposa, e a gente não tinha nem filhos ainda, e a gente chegou nesse período, nessa parte aqui do livro de Êxodo, que é a segunda metade do livro de Êxodo, e a gente começou a ler, e a gente começou a ver um monte de instrução, de construção de cortina, da cor que a cortina tem que ser, e a gente virou um para o outro e fez a pergunta um para o outro. Por que isso está escrito na Bíblia? Por que Deus falou tanto que a cortina tinha que ser dessa cor? Por que Deus falou tanto que o tabernáculo tinha que ser construído desse jeito? Mais para frente a gente vai ver que no templo acontece a mesma coisa. E a gente se perguntou isso na hora ali sem entender, discutimos um pouco. E o que eu vou tentar refletir junto com os irmãos é sobre isso nessa manhã. O porquê que Deus traz esses detalhes para a gente, porquê que Ele traz essas instruções tão específicas para aquele povo na construção do tabernáculo. Senhor, te agradeço por essa manhã, te agradeço por tudo que podemos ouvir aqui, viver aqui, Senhor Deus, e por mais esse culto que podemos celebrar ao Teu nome, Senhor. Agora cuide desse momento de reflexão na Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito fale conosco e que possamos ser mais edificados e transformados por Ti, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E para a gente começar a pensar um pouco nessa questão e entender por que Deus é um Deus de detalhes, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse em uma coisa individualmente. Eu queria que você pensasse naquilo que você é bom. O que você é bom? Aquilo que você sabe que você fala, não, nisso daqui eu sou bom. Isso aqui eu sei fazer. Se alguém me vê fazendo isso, a pessoa vai gostar. E qualquer coisa. Não estou falando de coisa dentro da igreja. Estou falando de qualquer coisa. Pensa naquilo que você é bom. E se você não consegue achar nada que você é bom, que é muito difícil alguém não achar nada que é bom, mas pode ser que você não ache, pense naquilo que você gosta de fazer. Pensa naquilo que você gosta de fazer, e se você conseguir calhar os dois, porque normalmente calha, às vezes você é bom e não gosta daquilo, mas você sabe que você é bom. Mas na maioria das vezes, naquilo que você é bom, você gosta de fazer aquilo. Então pensa nessa coisa, que a gente vai refletir em cima disso e você vai entender o porquê. Porque aqui o povo estava saindo do Egito, a gente sabe ali que eles passaram mais ou menos em torno de 1 ano, depois Deus vem para Moisés e ordena que eles construam o tabernáculo. E por que Deus ordena que o povo construa o tabernáculo? Porque a gente precisa entender que eles estão saindo de um contexto de cultura egípcia. Eles haviam passado no mínimo 400 anos dentro do exílio egípcio, ali como escravos, servindo aquele povo, e o que eles tinham ali era a cultura egípcia. Eram 400 anos, é muito tempo. Eles estavam andando sozinhos ali há 1 ano, 2 anos no máximo. Deus estava formando um povo que ele tinha escolhido. Deus estava trazendo características para ele. Aquele povo não tinha uma terra ainda. Aquele povo estava vagando, sem terra, sem local para se definir. E Deus vem e instrui Moisés que eles precisariam construir um santuário, que era para onde Deus estivesse presente no meio deles. E é o tabernáculo. Então o tabernáculo, aquela construção do tabernáculo que eles estavam começando aqui a partir desse capítulo, simbolizava para eles a primeira propriedade deles como nação. Era o primeiro lugar que eles poderiam chamar de deles. Era o local que simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo. Eles não tinham uma terra fixa, como eu já disse. Então o que eles faziam? Eles construíram, o que eles fizeram? Eles construíram um tabernáculo móvel.
Um local em que Deus ele ia se manifestar ali quando eles prestassem o culto a ele, mas que poderia ser transportado até que ele chegasse à terra que Deus havia prometido para eles, a terra prometida. Isso era um progresso para aquele povo. Isso era um avanço. Eles estavam felizes em construir aquilo. Eles estavam mostrando que eles estavam crescendo como nação, eles estavam se identificando como nação. Eles estavam conseguindo as primeiras conquistas. Para quem é recém-casado aí, ou quem lembra da fase de recém-casado, lembra como é isso. Aquela sua primeira casinha, o seu primeiro carrinho, aquelas coisinhas que você ia conseguindo construir, seus primeiros móveis, que cada coisa pequenininha para você era uma realização. Isso daqui não era uma coisa pequenininha para o povo, mas era uma grande realização para eles, porque era o início deles como nação. Então eles estavam todos felizes, eles estavam sendo formados como o povo que Deus tinha escolhido. E aí a gente chega no versículo 30. Vamos ler a partir do capítulo 35, versículo 30 até o 36:1. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhes dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, em todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel, Aioliabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Então eles precisavam construir um tabernáculo. E aí eu quero começar a fazer o link aí com aquilo que você é bom. Eles precisavam construir um tabernáculo, e quem capacita as pessoas para construir o tabernáculo é Deus. Deus escolhe Bezalel. Deus chama Bezalel, e o texto é muito claro que fala que Deus capacita Bezalel com habilidade, conhecimento, em todo o artifício. Esse artifício que coloca aqui em outras traduções é trabalhos artesanais mesmo, é trabalho artístico, e inteligência. Ele chama Bezalel e o capacita. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem dom, que a gente não tem capacidade. E a gente precisa lembrar que Deus é quem nos capacita. Deus é que nos dá os nossos dons e os nossos talentos. E olha que interessante, Deus não capacitou o Bezalel para orar, Deus não capacitou o Bezalel para pregar, Deus não capacitou o Bezalel para curar, Deus não capacitou o Bezalel com dons espirituais, que você vai usar diretamente dentro da igreja ou dentro do ministério. Deus capacitou o Bezalel com o quê? Com inteligência, com capacidade de uma forma geral e uma coisa muito específica. Capacidade, habilidade artística. Uma coisa que, se você olha para dentro da igreja de uma forma imediata, você não vai colocar nos dons principais para você trabalhar dentro da igreja. É um dom que pode ser considerado um dom, entre aspas, que essa palavra eu não gosto, mas para os irmãos entenderem, um dom secular, um dom que não é diretamente ligado à igreja. E isso é a primeira coisa que a gente extrai. Você pode ter sido capacitado com dons em que você olha para dentro do ministério da igreja e você fala, ué, mas como que eu vou usar isso? Como que eu vou usar isso dentro da igreja? Eu sou muito bom em, não sei, em organizar. Dá para usar na igreja. Eu sou muito bom em pintar. Dá para usar na igreja. Mas além da igreja, Deus te capacitou com dons para que você seja diferente e glorifique o nome dele aonde você está inserido. Além da igreja. Incluindo a igreja. Não só somente fora dela também. É um conjunto. Você precisa usar os seus dons e as suas capacidades que foram te dadas por Deus para glorificar o nome dele. Os dons são presentes de Deus para nós. As nossas capacidades são presentes que Deus dá para nós, para que a gente abençoe o reino. E o reino não é só a igreja. O reino é o trabalho que você está inserido. O reino é o seu patrão. O reino é onde você está inserido, porque você faz parte do reino de Deus. E o nosso principal objetivo é espalhar esse reino através dos nossos dons e dos nossos talentos.
Então não adianta você pensar, eu não sou bom na música, eu não sou bom pregando, eu não sou bom orando, então eu não tenho como ser útil. Esquece isso, irmão. Você foi capacitado por Deus e você sabe aquilo em que você tem mais facilidade, que você gosta mais de fazer. Você tem usado isso para a glória de Deus? Ou você tem guardado isso para você? Porque o que infelizmente às vezes acaba acontecendo é que a gente pega os dons que a gente recebe de presente de Deus e faz o que com aquilo? Em vez de usar para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas, a gente usa para o nosso próprio prazer. E aí eu pego aquilo que eu sou bom, que eu sei que eu gosto de fazer, e eu vou fazer para quê? Para eu me beneficiar apenas. E aí, às vezes, eu acabo aplicando o meu dom, que é um presente de Deus, de uma forma egoísta. E eu peco através do meu dom, que é um presente de Deus para mim. Olha que inversão de valores. Antigamente, eu fui abençoado, não muito, porque senão eu não estaria aqui, irmãos, com o dom de jogar futebol. Se eu tivesse sido muito abençoado com ele, eu não estaria aqui. E, na época, eu pensava, durante toda a minha juventude, eu falava, eu fui abençoado com o dom de jogar futebol, como que eu vou usar isso na igreja? Não tem tempo, não tem quadra na igreja. Hoje em dia tem já, hein? Hoje tem algumas que já tem. E eu sempre lutei com isso, com essa secularização dos dons que costumam fazer. E aí depois, aos poucos, com o passar do tempo, acompanhamento do pastor Neto, fui crescendo espiritualmente, fui entendendo e vendo como que o esporte, de uma forma geral, pode ser útil também para a expansão do reino. Como eu podia fazer a diferença onde eu estava inserido, que era um meio que não era nada cristão. Com um dom que, teoricamente, não é um dom de igreja. Então, a gente precisa conseguir fazer a diferença com os nossos dons onde estivermos, em todos os locais, e também na igreja, não somente fora dela. Outra coisa que a gente acaba errando com os nossos dons é que a gente espera um chamado sobrenatural de Deus para a gente usar o nosso dom. A gente olha o texto aqui, de uma forma corrida, e a gente vê, esse que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri e tal. E a gente logo imagina o quê? Bezalel dormindo lá, igual Samuel, e Deus, Bezalel, agora você é um artista, agora você vai usar isso para a glória de Deus, e você vai construir o tabernáculo. Pode ter sido assim? Pode. Não sei se foi assim ou não, a Bíblia não traz para a gente detalhes sobre isso. Mas o que acontece hoje em dia, raramente é assim. Pode continuar acontecendo? Pode continuar acontecendo. Deus tem poder para chamar dessa forma? Tem poder para chamar dessa forma. Mas raramente essa é a forma que Ele chama. Ele chama como? Te capacitando. Te mostrando aquilo que você sabe fazer. Quando você se coloca à disposição. Quando você está disposto a usar o seu dom para a glória dEle. Quando você está disposto a ser usado por Ele. Às vezes a gente fica esperando uma habilidade sobrenatural, alguém chegar para a gente e falar, nossa, vem aqui que você vai ser o salvador, você vai arrumar isso que a gente precisa, vem aqui corrigir, que é isso a gente está precisando de você. E às vezes não, na maioria das vezes isso não vai acontecer. A gente precisa se colocar à disposição para ser usado. A gente precisa se colocar de prontidão para ser usado. Como? Da forma que Deus achar que a gente tem que ser usado. Se você me perguntar, Gregory, no que você é bom, muito bom, eu vou falar em nada. Eu não sou muito bom em nada. Eu não tenho um dom que vou olhar... Igual eu acabei de falar, do futebol não era muito bom, senão eu estaria aqui, eu estaria na seleção brasileira jogando futebol. Não era muito bom. Sou muito bom como pastor? Não sou muito bom como pastor, tenho várias falhas, vários erros. Sou muito bom como administrador na empresa que eu trabalho? Não sou muito bom, tenho várias falhas, várias coisas. Não sou muito bom em nada. Mas eu sou muito disposto em tudo que eu faço. Eu sou muito disposto em tudo que eu me proponho a fazer. Eu sempre me coloco à disposição e eu faço da melhor forma possível aquilo que eu consegui me colocar à disposição para fazer. E eu acho que é muito mais útil um meia-boca disposto do que um diferenciado acomodado. Um diferenciado acomodado que acha que é o cara, que é a estrela, que vai fazer a diferença, que só olha com olhar crítico para tudo que ele está vendo. E olha para o ministério tal. E aquele ministério lá está errado desse jeito. Aí olha para o pastor da igreja e fala, nossa, o pastor da igreja, ele tinha que fazer desse jeito, desse jeito. E olha para o outro ministério e está ruim também. E olha, se eu tivesse lá, eu não ia fazer assim, eu ia fazer de outro jeito. Tá, e por que você não está? Por que você não está fazendo? Já que você é a estrela. Isso não é o perfil que Deus trouxe para nós como servos.
Como servos, nós precisamos estar à disposição de sermos usados da forma que for necessário. Sim, com os nossos dons e talentos, porque é uma junção. Você vai se colocar à disposição e Deus vai usar aquilo que você tem de melhor. E com a sua disposição, você vai ser capacitado por quem? Por Ele. E aquilo vai ser usado para a glória dEle. É assim que a gente tem que usar os nossos dons e talentos. E não de uma forma de estrelismo, de achar que a gente é superior ao nosso outro irmão, que está lá muitas vezes sendo disposto e fazendo. Às vezes a gente vê uma coisa que não está sendo muito bem feita na igreja ou no trabalho, e a gente vai logo, a sua primeira ação é fazer o que? É criticar. E às vezes a gente nem sabe quem está fazendo aquilo. Às vezes a gente vai... Aí quando a gente tenta se informar, a gente vai ver que não é uma pessoa que só está fazendo aquilo porque não tem outra. E a pessoa está quebrando um galho, porque se ela não tivesse, não estaria sendo feito. Se você chegar para a pessoa, ó, posso te ajudar? A pessoa vai falar, glória a Deus, eu estava pedindo para uma pessoa para fazer isso para mim. Você é muito melhor do que eu nisso. Faz, toma, leva. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ser dessa forma antes de criticar. O outro ponto que tem no versículo 34 é que também lhes dispôs o coração para ensinar outros, tanto a ele como a Eolabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Junto com a responsabilidade de colocarmos os nossos dons em práticas, Deus nos deu a responsabilidade de ensinarmos os nossos dons. Deus não te deu o seu dom para você guardar para você. Deus te deu o seu dom para você compartilhar e multiplicar. Deus já traz Bezalel e fala para ele, tá bom, Bezalel, você vai construir, você vai ser o líder, você vai ser o que vai ter o maior talento para dirigir aquilo, mas você vai ensinar outras pessoas. Isso está junto. É nossa responsabilidade. Faz parte disso. E muitas vezes a gente não faz. A gente deixa de lado. Por medo, às vezes da pessoa que a gente foi ensinar a passar a gente. Isso acontece muito no meio empresarial. Ah, chega lá uma pessoa nova na empresa, você vai ter que ensinar aquilo. Aí você já fica com os dois pés atrás. Peraí, para que eu vou ensinar isso? Se eu ensinar ela a ficar melhor do que eu vou para a rua e ela fica no meu lugar. Mas muitas vezes isso acontece na igreja também, irmãos. Ah, não, isso aqui é meu ministério. Esse é meu ministério e eu não vou ensinar ninguém, porque essa pessoa pode ser que tome a minha liderança no ministério. Isso é pecado, irmãos. O ministério não é seu. O ministério é de Deus. Ele está te usando ali com o seu dom. Mas se você não está ensinando outra pessoa, você está pecando. A gente precisa caminhar com outras pessoas ensinando. E às vezes, por excesso de tarefas, que a gente acumula tanto tarefas, a gente também não faz isso. Às vezes a gente deixa de lado. E às vezes a gente acaba cortando o crescimento de pessoas que poderiam ser melhores do que a gente, que podiam fazer o trabalho melhor do que o nosso, por não ensinar, por não deixar a pessoa crescer, por não dar espaço para ela crescer. Esse ano isso foi uma coisa que eu bati muito nessa tecla. O pessoal que estava no retiro viu da juventude. A gente tem falado muito disso, porque é o que eu tenho sentido. A gente precisa dar espaço para as novas gerações. E quando eu estou falando de nova geração, irmão, eu não estou falando de idade. Eu não estou falando de idade. Você pode ser novo e ter uma nova geração surgindo com você. Junto com você, ao seu lado, às vezes até mais velha com você, mas que está mais disposta, que está no momento melhor para fazer a obra, para fazer o trabalho. O pastor Arlen, a gente teve quarta-feira no encontro de casais, que foi uma bênção, e o pastor Arlen falou uma coisa que me marcou bastante, porque ele trouxe de uma forma bonita aquilo que eu pensava. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do que ele falou, disso que ele falou, porque inclusive foi na parte que estavam só os homens falando com ele ali. E as mulheres provavelmente não ouviram, a não ser que os maridos comentaram com elas. Então, ele falou o quê? Ele falou, irmãos, a gente precisa fazer um trabalho missional nas nossas igrejas. E um trabalho missional que muitas vezes a gente não entende como missão. E sabe o que é fazer o trabalho missional? Qual trabalho missional é esse? É abrir mão de você mesmo. É abrir mão do seu jeito, muitas vezes. É abrir mão do seu gosto, muitas vezes. É abrir mão da sua liturgia, muitas vezes. É abrir mão da sua forma de agir, muitas vezes. Por quê? Para que as novas gerações cresçam. Porque o futuro está com as novas gerações. Ah, então quer dizer que eu não sou mais útil? Não. Quer dizer que agora você está sendo um missionário.
Você está lutando, você está deixando espaço para que as novas gerações cresçam. Você está pregando o evangelho através de você abrir mão da sua forma de agir. E eu não estou falando para deixar o pecado entrar. Longe disso. Eu estou falando de formas de agir diferentes. Eu falei isso no retiro com outras palavras. Não usei esse termo missional, nunca tinha pensado nisso como missão, mas eu achei isso ótimo. Eu falei, gente, eu estou aqui com os jovens há mais de 10 anos já. Precisa surgir gente nova. E eu fiz esse desafio lá, e o Rafael e a Maeli estão por aí em algum lugar, estão lá em cima, e eles viram. A gente fez um retiro em setembro, né? O último final de semana de setembro. A gente teve outubro e novembro, tivemos umas 3, 4 programações aí. A gente não precisou levar uma reflexão. Uma. A gente não precisou fazer uma dinâmica. Uma. Sabe quem fez? A nova geração. Eles fizeram. Eles se colocaram à disposição. Eu falei isso para eles, você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto. E eles foram. E eles fizeram. E ontem o Rafael, a gente teve lá dos jovens, lá, dos casais, ontem a confraternização, e o Rafael virou para mim e falou assim, nossa, o pessoal tá bem. Cada reflexão que eu falei, que ele deu a entender que na nossa idade a gente não fazia isso. E às vezes a gente poda, a gente corta, na verdade, não é nem podar, porque podar precisa. A gente corta. A gente corta e não deixa crescer. A gente precisa, porque é isso que o versículo continua dizendo no 35 e no 34, como eu já li, Deus coloca Bezalel e coloca Aiolabe junto, para que a Bezalel divida o fardo dele. Ele coloca um ajudante logo de cara para Bezalel e fala, vocês vão caminhar juntos, porque sozinho você não vai conseguir. Em 2, vocês vão crescer muito mais rápido, vocês vão dar muito mais conta, vocês não vão se esgotar tão facilmente. A gente acumula coisa, acumula coisa, e de repente a gente explode. E a gente fala, não quero fazer mais parte de nada. De tanta coisa que eu faço, estou esgotado. Será que não faltou a gente dividir o nosso fardo antes? Será que não faltou a gente deixar e treinar outras pessoas para crescerem junto com a gente? Muitas vezes falta. A gente precisa dividir. A gente precisa aproveitar o dom das outras pessoas da mesma forma que Deus usa o nosso. E aí, para acabar esse tópico, eu faço uma pergunta para você, irmão. Qual foi a última vez que você ensinou alguma coisa para alguém? Quando foi a última vez que você ensinou alguma coisa para alguém? Hoje em dia, irmãos, as pessoas não estão ensinando os próprios filhos. O ensinamento de filhos está sendo delegado para a escola e para a igreja. Quem ensina a escola, quem ensina a parte didática é a escola, a parte gramatical, a parte matemática é a escola. E quem ensina a parte espiritual é a igreja. E o pai faz o quê? Paga. É para isso que pai está servindo hoje em dia. Para bancar. A gente precisa ensinar os nossos filhos, a gente precisa ensinar os nossos parceiros de trabalho, a gente precisa ensinar os nossos parceiros na igreja, a gente precisa ensinar. Por quê? Porque Deus nos responsabilizou com isso. O segundo ponto é o coração generoso. É crucial para ser abençoado, irmãos. Que está do versículo 36, do 2 ao 7. E chamou Bezalel, Aiolabe, todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e a fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a boa obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Irmãos, descobri a passagem preferida de todo tesoureiro de igreja. Tenho certeza que essa é a passagem preferida do irmão Éden.
Irmãos, eles pediram para parar de doar. Vocês já pensaram nisso? Chega! Não adianta, não precisa trazer mais, vocês já trouxeram muito. Já pararam para imaginar uma coisa dessa? A nossa igreja é uma igreja missionária, a gente usa doação para tudo quanto é lugar. E as pessoas procuram a nossa igreja exatamente por isso, para doar coisa. Às vezes para descartar coisa, que eu sempre reclamo. Mas elas procuram a nossa igreja para doar coisas para serem úteis para outras pessoas. E imagina só, a nossa igreja virar e falar, chega. Tem muito. Tem muito, é isso que estava acontecendo. E por que eles estavam com o coração tão generoso, irmãos? Porque eles tinham todos o mesmo objetivo. Eles queriam todos a mesma coisa. Todos eles queriam o tabernáculo construído. Todos eles tinham aquela visão. Eles caminhavam para o mesmo lado. Eles queriam ver a obra concluída. A gente, como igreja, irmão, a gente tem a mesma visão. A gente quer ver a obra concluída. Mateus 24,14 fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A gente quer que o reino de Deus seja espalhado. A gente quer que a palavra de Deus seja espalhada por todo o mundo. Para isso, a gente precisa de um coração generoso. Para isso, a gente precisa espalhar, a gente precisa doar, a gente precisa contribuir. Por quê? Porque eu não vou ter o dom de pintar a parede da igreja, de construir a parede da igreja, mas eu vou poder contribuir com o meu coração generoso para que o Bezalel faça. E ele vai poder fazer. E não vai faltar nada para ele fazer. E se ele precisar que eu encha a massa lá de cimento, eu vou encher, porque isso você não precisa ser craque para fazer. Ele vai pintar, eu vou pôr a tinta no balde. Porque assim vai ser mais rápido. E assim a gente vai conseguir o mesmo objetivo. É isso que a gente precisa ser como igreja, irmãos. Caminhar para o mesmo objetivo. A gente precisa... Eles doavam, eles tinham um coração generoso porque eles estavam vendo o que Deus estava fazendo com eles. E através deles. Eles estavam vendo os milagres que Deus estava fazendo, como Deus havia tirado eles do Egito, como Deus havia feito as pragas ali para que eles fossem libertos, como Deus estava cuidando deles durante a caminhada deles no deserto. Eles estavam sendo gratos. E não tinha outra forma de ser grato a não ser devolver para Deus aquilo que Ele nos dá. Amém. A gente precisa devolver para Deus aquilo que Ele nos dá, irmãos. Com o nosso coração generoso, não para receber nada em troca, mas automaticamente receberemos coisas em trocas, porque Deus é um Deus de amor, é um Pai amoroso que gosta de nos abençoar. A gente precisa ter um coração grato, não por recompensa, mas ter isso como uma forma de vida. Não ser aquela pessoa que acha que tudo é para si e que vai usar para o seu próprio prazer. De uma forma egoísta, e sim compartilhar. E eles doavam também, irmãos, porque eles gostavam daquilo que eles estavam fazendo. Eles gostavam. Lembra que eu falei, pensa naquilo que você gosta. O que você gosta? Você está assistindo uma série, você chega e fala todo empolgado daquela série. Ontem aconteceu também, o Rafael estava lá, começou a falar de uma série, eu falei, nossa, hein, Rafael? Fiquei com vontade de assistir essa série pelo tanto que você gostou dela. Por quê? Porque ele adorou a série. E ele começou a contar e falou. Eu fiquei impressionado com aquilo. E eu fiquei com vontade de assistir pelo que ele me falou. Quando você convida o seu amigo para o culto do amigo, quando você convida o seu amigo jovem para o culto dos jovens, você convida porque você gosta daquilo? Ou você convida porque você foi obrigado a convidar, ou porque você acha que é uma ordem e você tem que se fazer? Apenas. Entre não fazer e fazer dessa forma, pode fazer dessa forma. Mas não é assim que você vai conquistar. Não é assim que você vai trazer. Você precisa gostar daquilo que você está trazendo. Você precisa que as pessoas sintam que aquilo que você está falando é verdade. Você não vai passar uma verdade falando uma coisa de boca para fora. Quando a gente vai no projeto, a gente tem as nossas instruções lá de evangelismo, temos não é regras, né? Os direcionamentos, melhor dizendo, os direcionamentos de como você vai fazer a abordagem evangelística, tal, e a gente explica tudo. Mas eu sempre falo para quem me pergunta, Gregory, qual uma dica para a gente poder evangelizar? O que a gente tem que falar? Eu vou falar, você não tem que contar uma história do que está na Bíblia. Você tem que contar a sua história. Você não tem que contar uma história do que Jesus fez para o povo de Israel.
Você não tem que contar a história do que Jesus fez pelas pessoas que acreditam nele. Você tem que contar o que Jesus fez por você. Assim as pessoas vão acreditar. Assim você vai passar a verdade naquilo que você está falando. E se você não conhece, se você não consegue enxergar o que Jesus fez por você, irmão, desculpa, mas você precisa ir refletir. Se você não consegue ter paixão e falar aquilo que Deus transformou a sua vida, o que você era e o que você é agora, o que você quer compartilhar para aqueles que você ama, para desfrutar na eternidade junto com você, se você não consegue passar verdade nisso, você tem que repensar a sua vida. Você tem que repensar o que você está fazendo na igreja. Isso precisa ser a nossa verdade. A gente precisa gostar disso, a gente precisa viver isso, a gente precisa contagiar os outros com isso. As pessoas precisam olhar para a gente e falar, meu, ele tem sede por isso. Ele gosta daquilo. Ele tem verdade naquilo que ele está falando. Ele não está só cumprindo o protocolo. Ele não está só fazendo porque mandaram ele fazer. Ele não está só fazendo porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele está fazendo porque ele vive aquilo. Isso transforma a pessoa com quem você está conversando. A pessoa se contagia pela sua paixão. E no mínimo, não estou querendo dizer que ela vai ser salva por isso, mas no mínimo ela vai querer conhecer mais. Ela vai querer entender mais daquilo. E aí vai ser outros 500, que é o assunto dela com Deus. Mas ela vai querer se interessar e a gente vai cumprir o nosso papel. Por último, para a gente concluir, seria do versículo 8 ao versículo 37. Só de instrução sobre cortina, pele, tábua, coluna e véu. Não estou falando para você não ler, irmão, mas lê na sua casa, quando você estiver bem acordado, disposto. Não lê antes de dormir também, porque o risco de dar uma cochilada é grande. Mas por que Deus é tão detalhista? Por que Deus traz para a gente tantos detalhes? E não é só esse capítulo, tá, irmãos? Continua. Antes já teve, a partir do 25, aí agora para frente continua tendo, Números continua tendo. Por que isso, irmãos? Deus não faz nada à toa, irmão. Tudo tem um propósito. Todas as coisas que Deus destina aqui têm um significado. Tem um sentido. Eu não vou entrar nos sentidos aqui, porque na maioria das vezes eram sentidos contextuais. Então seriam mais curiosidades para a gente. Mas cada cor aqui simboliza alguma coisa. E pode procurar, se você quiser, depois a gente pode conversar sobre isso com mais tempo. Hoje não dá, o culto está bem cheio. Mas, então eu não vou falar sobre os significados, mas eu vou falar o porquê disso, para que a gente entenda e aplique nas nossas vidas. A primeira coisa eu já falei e vou só frisar novamente. Deus estava formando um povo. E ele queria um povo diferenciado do povo egípcio. Ele queria um povo diferente. Ele queria um povo separado. Se deixasse para o povo criar por conta dele, qual era a chance do povo criar uma coisa muito semelhante ao que eles tinham vivido 400 anos? Era muito provável. Por quê? Porque era a ideia que eles tinham. Era o que eles conheciam. Eles não tinham Pinterest na época para buscar tendências e poder ter ideias. Eles não tinham ChatGPT para tirar dúvidas e pedir para ele criar uma arte diferente para você, tal. Eles tinham aquilo que eles viam. Então, muito que eles criariam seria parecido. E Deus não queria isso. Deus queria um povo diferente. Deus queria um povo separado. Deus queria um povo com identidade de povo de Deus. Deus queria um povo dele. E Deus quer isso com a gente até hoje, irmãos. Ele quer que nós sejamos um povo diferente do mundo. Ele quer que nós sejamos um povo identificados como filhos de Deus. E não pela forma da gente se vestir. Não pela forma da gente se arrumar. Entre parênteses, tudo que não seja pecaminoso. Ele quer que a gente seja identificado pela nossa forma de agir e de viver. Ele quer que a gente seja diferente quando as pessoas olhem para a gente e sintam na gente a sede que eu acabei de falar. E vejam, olha só, ele não tem cara de crente, ele não tem o perfil de crente, e não tem problema, porque não são rótulos que nos definem. Mas é o que eu sou, é o que Jesus é através da minha vida. É isso que a gente precisa ser, é isso que a gente precisa agir. Diferente do mundo.
diferente, identificado como filho de Deus, agindo de forma contrária ao que o mundo age. Ser santo, como já foi falado várias vezes, mas é sempre bom repetir, ser santo não é ser sem pecado, irmãos. Você buscar a santidade é sim você buscar não pecar, mas você ser santo, quando Deus fala, sejam santo, porque eu sou santo, Ele não quer que você seja sem pecado, Ele quer que você seja separado para Ele. Ele quer que você seja povo escolhido dEle. E quando pecar, reconheça que pecou, peça perdão e vá de novo. É isso que Ele espera da gente, essa separação. Deus se preocupa com os detalhes e tantos detalhes, porque Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus que se preocupa com a nossa individualidade. Deus se preocupava com Israel como nação. Deus conduz Israel como nação até hoje. Deus conduz o mundo. Mas Deus também conduz a minha vida e a sua vida, de forma individual. Deus, Ele se preocupa se você está triste, se você está feliz. Deus se preocupa em como está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Deus se preocupa com a sua individualidade, porque Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Isso não quer dizer que Ele quer que você seja um robô, que você haja tudo que você for fazer. Deixa eu pensar aqui se eu vou colocar a roupa azul ou a roupa vermelha hoje. Eu vou orar, pedir para Deus me direcionar qual vai ser a direção dele para a minha vida. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas. Dei um exemplo da roupa meio bizarro, mas às vezes a gente fica, qual a vontade de Deus para a minha vida? Será que é fazer tal faculdade ou a outra faculdade? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Será que é namorar esse menino ou aquele menino? Qual a vontade? E a gente fica naquela indecisão e esperando que Deus mostre e revele para a gente em momentos pontuais. Ok, irmãos, isso faz parte. Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida já foi revelada e está na palavra de Deus, que é o quê? Que vivemos em comunhão com Ele. E a partir do momento em que vivemos em comunhão com Ele, a nossa vida vai ser direcionada por Ele. Em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes. Isso quer dizer que a gente só vai tomar a atitude certa? Não. A gente vai tomar muita atitude errada. A gente vai errar muita coisa. Porque Ele permite que, através das nossas escolhas, nós sejamos moldados e nos tornemos mais parecidos com Ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem. Que bem? Parecermos com Cristo. Parecermos com Cristo. Esse é o objetivo. Então Deus permite, eu como gosto de futebol, Deus já sabe o placar do jogo. Deus já sabe quem vai ser o campeão do campeonato. Mas dentro das 4 linhas, você tem liberdade para tomar as suas escolhas. E você vai colher as consequências daquelas escolhas. Se você escolher fazer uma falta, você vai poder tomar cartão. Você vai poder ser punido. Se você escolher não tocar a bola para o amigo e deixar o amigo crescer, e deixar ele seu destaque, e querer ser fominha e perder o gol, você vai colher as consequências. Deus já sabe quanto vai ser o jogo. É mais ou menos a mesma coisa quando o Botafogo é líder do campeonato. Por último, para a gente terminar, irmãos, Deus é um Deus de detalhes porque Ele quer que a gente faça o nosso melhor para Ele. Deus dá mais para quem Ele sabe que pode render mais. Deus quer que a gente sirva da nossa melhor maneira. É meio clichê falar isso, mas é verdade. Colossenses 3, 23 e 24 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É para Deus que a gente precisa fazer tudo. Sempre para Ele. Pensando em glorificar a Deus, aquele que nos presenteou com os nossos dons e com a vida eterna. E isso, irmãos, a gente precisa entender o contexto disso, tá? Não quer dizer que se você não conseguir fazer o melhor, você não tem que fazer. Isso é armadilha. Isso é cilada. Às vezes, você vê que está precisando ser feito.
E você vê que aquilo é vital para que seja feito. Às vezes você vê que o ministério está precisando de ajuda e você vai falar assim, não, eu não sou o melhor cantor do mundo, eu nunca ganhei um prêmio, então não posso contribuir. Não é isso, irmãos. Deus quer que você se permita ser usado da sua melhor maneira para contribuir. E aí sim, mesmo não sendo perfeito, você vai ser usado por Ele. E para o contrário também serve. Se você é muito crítico, toma cuidado. De nada adianta você ficar olhando e falando, aquilo poderia ser melhor, aquilo poderia ser melhor. Se fosse eu, faria daquela forma. E não se colocar à disposição para ajudar, de forma construtiva, e só de forma crítica, isso também é armadilha. Isso também é pecado. E a gente precisa tomar cuidado. Imagina só, se todo missionário que fosse plantar uma igreja no interior, ou em um país que não tem igrejas, em um local que não tem igreja, o missionário só decidisse ir plantar a igreja depois que ele tivesse uma equipe de louvor pronta, uma aparelhagem de som feita, um data show, uma televisão pronta para passar os slides, uma estrutura completa. Como que o evangelho de Deus ia ser espalhado? Não iria. Não iria. Muitas vezes a gente precisa ir, se colocar à disposição. Há muitos anos atrás, irmãos, para vocês terem ideia do que eu já me coloquei à disposição para fazer, a gente teve um período em que... Vou acabar já, pastor, está indo. Que a gente tinha um grupo de louvor nos adolescentes, era adolescentes ainda, tá? Não era nem jovem ainda. Adolescentes que estava dando só briga. Só briga. E aí eu era líder na época, e aí eu fui e coloquei um para ser líder, briga. Outro para ser líder, briga. Outro para ser líder, briga. Falei, tá, mas quer saber o que eu vou fazer? Eu sou o líder de louvor. Sabe por quê? Porque eu não vou cantar. Eu não vou colocar minha mão no microfone. Mas toda vez eu vou chegar, a gente vai chegar antes do ensaio, a gente vai fazer uma devocional, a gente vai orar. E quem não tiver, não vai cantar. A gente vai estar junto. Até que esses entraves passem. E graças a Deus isso durou, acho que só uns 4 meses. E passou. E aí assumiram e levaram. E eu não precisei mais fazer isso. Às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente não precisa esperar ser o melhor. A gente precisa dar o nosso melhor. É isso que a gente precisa. E se colocar à disposição. E o resto está com Deus. Então, irmão, só para repetir, porque eu dei muita informação. Deus é quem chama e capacita. A gente precisa se colocar à disposição. Deus quer que a gente seja missionário, abrindo mão dos nossos próprios gostos, das nossas próprias vontades, muitas vezes, para que a nova geração cresça. Porque é eles que vão fazer a diferença. A gente precisa ter um coração generoso, com sede, compartilhando aquilo que a gente realmente crê, de uma forma verdadeira, para que as pessoas possam acreditar naquilo que a gente fala. E Deus quer que a gente faça o nosso melhor, vivendo de uma forma separada do mundo, buscando a santidade, sabendo que, se a gente estiver em comunhão com Ele, os nossos direcionamentos serão dados por Ele. E assim a gente vai conseguir crescer como igreja. Fica o desafio, irmãos. Eu fiz o desafio no Retiro dos Jovens, da Juventude. Repasso o desafio para a igreja, irmãos. Está acabando o ano, agora já vai vir dezembro. Ano que vem a gente começa com as nossas metas, os nossos planejamentos. Se coloca à disposição para ser usado. Se coloca à disposição para servir. Não sabe como? Não importa. Quem é líder de ministério aqui, levanta a mão, da igreja. Levanta a mão. Fique em pé, rapidinho, só um segundo. Quem é líder de ministério? Qualquer ministério. Fique em pé. Quem faz parte da liderança de algum ministério, fique em pé. Qualquer ministério. Olha em volta. Tudo isso é voluntário para o seu ministério. E quem está sentado, olha para essas pessoas. Tudo isso precisa de ajuda. Tudo isso quer ser usado, quer ser útil junto com você. Quem aqui quer voluntário para o seu ministério, levanta a mão, dos líderes. Tem alguém que não levantou a mão aqui? Que aí a gente vai ter que rever a liderança. Procure alguém, irmãos. Pode sentar, obrigado, gente. Se você não sabe o que você quer fazer, mas você quer fazer, me procura. Eu vou arrumar uma coisa para você fazer, irmão. Eu vou conversar.
eu vou ver. Hoje eu fiquei muito feliz que a minha irmã Lúcia, né? A irmã Lúcia estava lá na recepção. Ela conversou comigo lá, com a gente lá quando a gente foi para Praia Grande. Ela falou, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, pode deixar, vamos lá. Passei o telefone dela para o Pedro e ela está lá na recepção. Está lá, servindo. A gente precisa se colocar à disposição para ser usado como igreja. Baixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão viva, que é tão rica, que é tão prática para as nossas vidas, Senhor. Que a partir de agora, Senhor, o teu Espírito esteja completando isso em nosso meio, Senhor. Que o teu Espírito encontre os corações, Senhor Deus, que deseja. Que os corações sejam quebrantados, Senhor. Que as pessoas possam ser mobilizadas, Senhor, a te servir cada vez de forma melhor. Dando o seu melhor, Senhor. Deus se colocando à disposição para ser usado da forma que o Senhor desejar, Senhor. Que realmente isso seja uma semente plantada, Senhor, que possa florescer, que a gente possa cada vez mais ver a tua igreja envolvida, Senhor Deus, com um coração generoso, contribuindo, Senhor Deus, crescendo junto em prol, Senhor Deus, da expansão e do crescimento do reino de Deus, Senhor. Cuide dessa igreja, Senhor Deus, cuide de cada pessoa aqui, cada pessoa que nos assiste em casa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.